Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ken trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, esse vídeo vai abordar as principais problemáticas que eu vejo nos isekais, principalmente relacionado a dois elementos centrais. Um é o nível de poder e o outro sobre a informação ou conhecimento, aquilo que o protagonista leva do nosso mundo para o mundo de isekai enquanto experiência, de uma forma geral. Então, como que vai se resumir o vídeo? Vamos abordar esses elementos em ordem e depois falamos sobre a combinação deles. E a partir daí a gente vai falar sobre o que qualificaria um isekai como um bom isekai. Não vamos só problematizar. Bem, então vamos começar. Primeiramente, em relação ao nível de poder. Um protagonista, para ser protagonista, além de terem heróis ou narrativos mais próprios, predominância do ponto de vista na história e relevância, dado o panorama do isekai, ele tem que ser alguém notável. Como normalmente os autores fazem isso? Dando um poder a ele. Ou seja, um poder diferente, que é capaz de, com determinado aprendizado, alcançar coisas grandiosas, ou dando um poder muito grande para ele. Ou seja, ele seria overpower. Ou de uma outra forma, ter um poder sobredimensionado. Primeiramente, por que tornar um protagonista tão poderoso? Ou seja, por que um protagonista ser overpower? Tirando casos de se aproveitar diretamente desse elemento para fazer uma crítica ao isekai e críticas a isekais e a qualidade de críticas a gente vai abordar bem mais pra frente nesse vídeo, temos que um protagonista muito poderoso é necessário para ele romper a estrutura rígida da sociedade feudal que o mundo de fantasia apresenta. Por quê? Numa estrutura fundamental feudal, vis-a-vis a estrutura se constrói em torno, temos o povo na base da pirâmide, os militares acima, depois o clero, depois a nobreza. Quebra essa relação é justamente o que? A habilidade, o poder, a influência que a pessoa pode construir. Isso que dá mobilidade. E a principal forma de quebrar isso é por meio de ou magia, ou habilidade física, e coleção de flexibilidade dialoga diretamente com o quê? Com a capacidade do indivíduo. Muitos autores normalmente dão a um personagem um poder muito grande para que ele, que está entre as fileiras do povo, se destaque rapidamente e consiga atingir os núcleos centrais da trama ou de maior relevância, como contato diretamente com a nobreza, com o exército, com o rei, e dialogar com os grandes desafios nacionais. A forma como se constrói as figuras míticas, normalmente nesses mundos, são o quê? São dragões, gigantes, e para lutar contra essas figuras fortes, precisa de um protagonista forte. Elas representam uma verdadeira ameaça. Então, são figuras que são ameaça à entidade política desse mundo e essa entidade política precisa de um grande poder para fazer frente. Então, muitas vezes, deixa um protagonista overpower e com uma curva de aprendizado pequena para conseguir ser alavancado diretamente no plot da narrativa até essa esfera superior. Isso é muito problemático, porque num primeiro momento pode-se pensar, então o autor usou um atalho para conseguir justamente colocar o protagonista no lugar de destaque. Sim, só que é problemático porque isso se torna um peso ao longo do tempo. O enredo ser emocionante, tirando raras situações em que o roteiro e o autor gosta de mostrar o protagonista sempre sendo um prodígio, então todas as situações difíceis parecem ser fácil para ele, e isso faz parte do plano de fundo da narrativa e a forma como ele gosta de apresentar uma pessoa meio que invencível. Se o protagonista enfrenta em algum momento um personagem que ele tem dificuldade em lutar, quer dizer que esse personagem, igualmente, em relação ao nível de força, é tão ímpar quanto o protagonista. Porque ele já não destruiu o mundo ou destruiu as nações que ele percorreu. Por que isso não aconteceu? Dar ao protagonista um poder muito grande gera um cheque em ambas as frentes, como quais as possibilidades narrativas que eu tenho para esse protagonista e quão crível é o inimigo desse protagonista. Por isso que alguns autores usam artifícios como um rei demônio selado há milhares de anos, ou como muitos animes que eu já vi, ou mangás também, light novels, o estágio da civilização atual não é o estágio mais avançado da civilização que existe. Existe uma civilização anterior à civilização que a gente vê,
que tinha um domínio mágico, tecnológico muito avançado. Alguns remanescentes desse tempo anterior são as ameaças centrais desse mundo. Isso é pelo narrativo, basicamente esconder cartas e o protagonista fazer sentido no longo prazo. O problema é que isso é interessante uma vez ou duas. Isso cansa. Não é mais uma novidade. Se você torna o protagonista overpower, a curva de aprendizado dele praticamente não existe. E se existir, é duvidosa. Pelo seguinte motivo. Pensa no ponto inicial do protagonista. Vamos dizer que ele tem uma pequena curva de aprendizado para tomar ciência das habilidades e desenvolver as habilidades básicas. E existe, ao final, digamos, de uma temporada, o principal vilão que vai fazer frente a esse protagonista. Ao longo dessa temporada, diversas criaturas, bestas, até chegar nesse vilão, no clímax da história, monstros só que menores, faz com que ele adquira experiência, seja numérica ou seja experiência no sentido de tática de combate. Por ele ser muito forte, mesmo que ele ganhe uma experiência muito pequena, pela quantidade ele teria alguma experiência. Então quer dizer que ao longo de toda a temporada o protagonista overpower acumula experiência pelos desafios normais, seja ditado uma guilda pela nobreza. Normalmente, mesmo o protagonista sendo muito poderoso, incluem o quê? Arcos de treinamento no meio da temporada. Você vai treinar uma pessoa que é extremamente poderosa. Para aprimorar as habilidades. Mas aprimorar as habilidades por quê? Porque dentro do escopo narrativo não faz sentido o cara se tornar ainda mais poderoso. E normalmente apresentam ele se tornar mais poderoso como uma necessidade que não tem sentido enquanto lógica dos acontecimentos daquele mundo para ocorrer. Tudo bem, a gente entende que no final das temporadas tem eventos marcantes, então o cara tem que se preparar para esses eventos. Isso não faz sentido. Arcos de treinamento e desafios ficam espúrios, não servem para nada dentro de uma visão que o protagonista é muito poderoso. É um fato isso. Queima a maior parte da trama. Isso pode ser uma ideia interessante enquanto forma de minar um desenvolvimento moroso muito grande, só que isso a gente pela culatra no sentido de como que a gente vai dar conta de uma história onde o protagonista é tão poderoso assim. Dar poder muito forte a um protagonista também é uma forma do autor ele se livrar de certas obrigações. Por quê? Se o protagonista tivesse um poder mais normal dentro desse escopo ou menos sobredimensionado, ele só poderia ganhar relevância por meio de uma trama mais política, por meio de intrigas, espionagens, entre outras coisas. Além do mais, ele, por ser novo nesse mundo, estabelecer conexões políticas nessa realidade seria muito difícil. Demandaria um roteiro muito mais denso e muito mais complicado. Subir na hierarquia desse mundo e subir também na influência. Então isso daria uma dor de cabeça muito grande para o autor e faria com que toda a estrutura narrativa fosse muito mais complexa e muito mais demorada. Algo que exigiria narrativamente uma dedicação e uma construção muito menos simplista. E não é todo mundo que consegue fazer um roteiro denso. Então o poder serve por um lado para facilitar o trabalho do autor, por outro para facilitar pequenos detalhes da narrativa. Se você der poder demais para o protagonista, chega-se num beco sem saída. Outra coisa que a gente tem que ver agora, conhecimento inato. Ou de outra forma, a informação que o protagonista leva para o mundo de fantasia, no nosso mundo. Isso não é tão complicado de se dizer. Contudo, gera mais dor de cabeça do que se pode imaginar. Quando o protagonista é inserido no mundo de fantasia, ele tem vantagem e desvantagem. A vantagem é que ele tem um monte de conhecimento do nosso mundo atual, enquanto táticas de batalha, enquanto questão de informação. Uma desvantagem que ele tem ao não ter conhecimento do mundo de fantasia. Se inserir melhor nesse mundo de fantasia, enquanto conhecimento prévio. Saber alguma história de fantasia medieval, ter jogado um jogo, normalmente é isso. A questão, e é isso que é discutível, é o seguinte: se o conhecimento prévio de informações do nosso mundo não impactam tanto no protagonista no mundo de Isekai, faz sentido isso ser um Isekai? Quando fazem um anime que o cara usa técnicas de combate diferenciadas ou estratégias militares diferentes, usa princípios de engenharia e mecânica que o cara conhece para atuar naquele mundo, construir coisa, ajudar a gente, faz um sentido. Se
esses conhecimentos que ele traz do nosso mundo para o mundo de fantasia não interferem tanto na história, por que o anime ser um isekai? O primeiro motivo, que é o motivo mais óbvio, é que o autor quer surfar na onda dos isekais. O segundo motivo é que o autor tem uma boa ideia de mundo, uma ideia bem estruturada, contudo ele precisa pular, digamos assim, aquisição de certos conhecimentos ou de certa perspectiva que seria muito difícil introduzir de forma orgânica a história. Como? Se no mundo o cara é um cara do povo e não sabe ler, e digamos que quando ele vai do nosso mundo para o mundo de fantasia medieval ele sabe ler e falar bem, quer dizer que ele ganha essa etapa. O autor tem que introduzir um cara plebeu, leitura e uma boa oratória, quer dizer que ele teria que ter um conhecimento que é destinado às classes altas. E para isso ele teria que ter alguma coisa como um mentor, ou um nobre que perdeu um título, ou coisa do tipo. Estruturalmente, isso é o mais crível. Contudo, é uma fórmula desgastada, por um lado, e demanda novamente de uma curva de aprendizado maior para o protagonista, que teria que ser reposta, seja descrevendo de forma extensiva esse processo ou por meio de flashbacks ocasionais. Será que fazer isso não é preferível do que ser um isekai? Esse que é o grande problema, porque o que eu vejo em grande parte dos isekais são mundos de fantasia medieval muito legais que poderiam ser muito melhores se não fossem isekais. Ser um isekai é uma questão de moda hoje em dia. Feliz ou infelizmente é uma questão de moda. Mas faz sentido aquelas narrativas obedecerem aqueles padrões? Muitas vezes não. E agora vamos para o terceiro e último ponto, que força e conhecimento. Qual o mix desejável? Não existe combinação perfeita. Depende de trama para trama. E existe também as desconstruções, mas desconstruções é um aspecto à parte e podemos comentar em outro vídeo, só que a natureza delas é justamente subverter o gênero. Então, uma coisa que eu posso falar aqui, as pessoas podem duvidar, é o seguinte: Re:Zero é uma desconstrução de isekai. Por quê? Porque ele dá a ideia de um protagonista excepcional no mundo de fantasia, apresentar a trama mostra que o cara é um medíocre que tem um conhecimento mediano. Então ele é uma desconstrução e um enredo que trabalha em cima disso. Um cara com poder relativamente fraco e com conhecimento relativamente pobre. E consegue levar isso. Eu gosto muito da história de Re:Zero. Isekai dialoga com essas questões, tem problemas narrativos. E problemas narrativos é uma questão de problemática da forma como a história é contada, não uma questão de estética. Eu posso gostar de animes que tem todos esses problemas que eu falei. Achar legal, tudo bem. Só que eu não posso dizer que é uma história bem contada. E justamente por isso que eu gosto de Overlord. Overlord é um protagonista com conhecimento médio, com um grande poder no mundo de fantasia que todo mundo é mais fraco que ele. Eu adoro. Eu acho muito interessante a forma que o Overlord é construído. Porque tem problemas políticos, mostra que vira muito mais, em vez de um confronto sem sentido ou uma espera sem sentido, mais de um jogo de xadrez, em que, mesmo que exista uma disparidade de níveis entre os oponentes, tem que existir uma cautela. Quem está mais preparado para uma melhor jogada. E é por isso que agora, finalmente, eu posso começar a falar de Overlord. Foi necessário um prelúdio de todos esses vídeos. E de outros isekais também. Então, pessoal, agradeço muito a todos. Quem gostou, comente. Quem não gostou, comente que não gostou. Dê like, dislike, respectivo. Agradeço a todos. Muito obrigado. Até mais. Fui.